compartilhar a tela, vou colocar um slide agora sobre o período aurífero, sobre as Minas Gerais, sobre a exploração do ouro no Brasil setecentista, Brasil do século XVIII, tá? Onde nós temos algumas gravuras, mapas, estatísticas, tabelas, alguns gráficos, alguns conceitos e tópicos que eu elaborei para poder vocês entenderem bem a riqueza desse período para o Brasil. Felizmente, muito mais para Portugal e ainda mais para a Inglaterra, vocês vão entender depois, do que para o Brasil, infelizmente. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, espero que vocês estejam visualizando aí a partir de agora, certo? A partir de agora, o slide já se encontra aí na telinha de vocês, sendo visualizado por vocês, assim eu espero, ok? Olha só, a gente vai dar uma olhadinha primeiro do que tudo, em uma tabela que eu trago, uma tabela comparativa. Nessa tabela comparativa, eu estabeleço uma diferença entre a sociedade açucareira que se desenvolve no Nordeste nos séculos 16 e 17 e a sociedade mineradora que se desenvolve nas Minas Gerais a partir do século 18. Tá legal? Vamos ver, olha só. Primeiro item, período. Eu já acabei de dizer o período, né? Sociedade açucareira, século 15, 16, aliás, 15 não, 16 e 17, né? E a sociedade mineradora é o século 18, é o apogeu da exploração de ouro. Razões para o declínio. O açúcar, a razão pela qual a atividade açucareira entrou em decadência, ela remete à expulsão dos holandeses, a partir de 1654, porque com a expulsão dos holandeses, eles levam... Primeiro, eles destroem tudo que podem aqui, mas isso não foi o fator preponderante, porque os portugueses vão pedir dinheiro emprestado aos ingleses, vão reconstruir o parque açucareiro, mas eles levam muda de cana-de-açúcar e vão plantar nas Antilhas, lá no Caribe, na América Central, e também vão produzir açúcar de beterraba, também lá nas Antilhas. Ainda hoje, a Holanda tem possessões naquela região, a região de Curaçao, lá no Caribe. Então, o açúcar nordestino, o açúcar brasileiro, ele perdeu o monopólio. Tinha um concorrente agora, né? O açúcar antilhano, produzido pelos holandeses. E essa concorrência no preço internacional do açúcar fez com que os valores, né, o preço internacional caísse bastante, diminuindo, portanto, a margem de lucro dos senhores de engenho. É importante dizer também que quando foi encontrado ouro no Brasil, a atividade açucareira também entra em decadência exatamente pela atenção que a coroa portuguesa, pelos próprios colonos, vão dar à exploração de ouro, que era muito mais rentável, muito mais valioso do que a produção de açúcar. Então, a atividade açucareira realmente ela fica aí em segundo plano. Depois eu coloco ali o terceiro item, ó, região principal. Obviamente, Sociedade Açucareira Nordeste, mas não no interior, na Caatinga, no sertão, e sim na parte litorânea, né, obviamente. E a região mineradora nas Minas Gerais e também um pouco no centro-oeste, porque os bandeirantes, depois vocês vão saber o que é isso, né, quem foram os bandeirantes, eles vão encontrar ouro onde hoje é o Mato Grosso, vão fundar Cuiabá, inclusive, que ainda hoje é a capital, né, daquele estado, vão encontrar ouro ali onde hoje é Goiás, tá? E isso serviu, inclusive, e muito, para Portugal poder reivindicar a posse dessas terras, já que, pelo Tratado de Tordesilhas, elas pertenciam à Espanha. Mas a Espanha abandonou, a Espanha não ocupou aquele território. Foram os colonos portugueses, eu vou chamar de brasileiros, que entram naquela região, que produzem, que fazem uma atividade de colonização, de ocupação do solo, fundam vilas, etc. E, consequentemente, Portugal teve subsídio para reivindicar a posse da terra. Depois eu coloco um outro item, ó, é o quarto item. Investimento inicial. Está até escrito errado ali, me desculpe a grafia. O investimento inicial para você montar um engenho era altíssimo. Você tinha que ter terra, você tinha que ter escravizados, mão de obra escrava, não é? Você tinha que ter o maquinário, e isso só gente das famílias mais ricas poderia
deter, poderia montar, poderia obter, né, obviamente. É, já na economia mineradora, você tinha as duas situações. Tinha o pequeno, que também minerava, o chamado ouro de aluvião, com a bateia, como eles chamavam, que era uma espécie de uma peneira. Eles encontravam ouro ali minerando, peneirando o cascalho dos rios e eventualmente encontravam alguma coisa. E também tem as grandes minas, com mão de obra escravizada, não é? Que era no subsolo. E para essas atividades, essas grandes minas, iria requerer exatamente investimentos muito elevados. Unidade de produção, grande. Por que tem esse nome grande na coluna da economia açucareira? Porque era o grande latifúndio, não é? Não eram pequenas propriedades, ok? Já na economia açucareira tinha as duas coisas, como eu já falei, tinha um pequeno produtor e tinha o grande minerador, né? O grande senhor de minas. Renda concentrada da economia açucareira, quer dizer, o poder financeiro estava nas mãos dos senhores de engenho. Já na economia mineradora que se desenvolve nas Minas Gerais do século XVIII, nós vamos ter um pouquinho mais de distribuição, já que havia também o pequeno minerador, não é? Já que vai haver também outras profissões, porque se desenvolve, inclusive, nas Minas Gerais, muitas cidades. Diamantina, né? Que é São João del Rei, Ouro Preto, que era a antiga Vila Rica, Sabará, Mariana. Diversas cidades surgem a partir da atividade mineradora. Eu citei, inclusive, Cuiabá aqui. E você sabe que as cidades, né, têm atividades citadinas, atividades são típicas das zonas urbanas. Surge a necessidade de professores, engenheiros, pedreiros e tantas outras profissões que não são não são muito comuns nas áreas rurais, são mais comuns nas áreas urbanas. Obviamente, há uma diversificação da sociedade de maneira muito mais heterogênea, muito mais ampla do que na sociedade açucareira, que era mais ruralizada, né? Depois eu coloco organização social. Aí tem na coluna da economia açucareira, que é essa do meio. Menor mobilidade social, camada média. Praticamente nenhuma mobilidade social. Significa dizer que o escravo será sempre escravo, morrerá escravo, se tiver filhos, também será ou serão escravos. Já na economia mineradora, havia algum que tinha poucas terras, poucas, muito elevada, quer dizer, escravizados que recebiam sua alforria, sua liberdade, por diferentes motivos, entre eles o fato de terem encontrado muito ouro para o seu senhor e como gratidão, né, ou algo do tipo, até para estimular o serviço, o senhor muitas vezes prometia e doava pequenas gramas de ouro para os seus escravizados, que eventualmente até conseguiam uma quantia suficiente para comprar a própria liberdade, a liberdade de outro. Houve os casos famosos do Chico Rei, famoso ex-escravo que eu digo infelizmente, mas era a sociedade da época, era a realidade da época, se tornou também senhor de escravos ele próprio. E a Chica da Silva virou filme, virou novela, um personagem que bastante conhecida quando o assunto é a sociedade mineradora, porque ela casou com um comendador, uma alta autoridade portuguesa, se tornou uma dama da sociedade mineira. Claro que as mulheres brancas tinham dificuldade de aceitá-la como igual, né? Ela era uma ex-escrava que acabou, como eu disse, entrando aí para a elite da sociedade mineira do século XVIII. Aí o próximo ponto que eu boto aqui, ó, o último, inclusive, mão de obra predominante. A mão de obra predominante nas duas situações, quer dizer, tanto na economia açucareira quanto na economia mineradora, era a mão de obra escravizada de origem africana, negra. Porém, a atividade mineradora das Minas Gerais, lá do Centro-Oeste, você tinha um pouquinho também de trabalho livre, coisa que quase não conseguíamos enxergar, quase que não conseguíamos ver na sociedade açucareira do litoral nordestino. Então é esse paralelismo aí, essa analogia, essa comparação que eu gostaria de
dar ênfase, foi isso que eu fiz agora. E agora eu passo exatamente para a lâmina seguinte, onde nós vemos o mapa do Brasil e as regiões em destaque onde foram encontrado ouro primeiro. Note você que até no sertão da Bahia, na região de Jacobina, também foi encontrado ouro. Não em quantidades assim cavalares, em quantidades gigantescas mesmo nas Minas Gerais, né? Mas perceba que em São Paulo também foi uma área explorada aí de ouro, e o Centro-Oeste, o Goiás, como eu já falei, Mato Grosso, como eu também já destaquei aqui para você. Grosso modo são essas áreas. E quem encontrou ouro primeiro? Quem encontrou foram os bandeirantes, homens rudes, que se embrenhavam, saíam da capitania de São Vicente, hoje São Paulo, e se embrenhavam no interior em busca de índios para aprisionar e vender como escravos, e também em busca de metais preciosos. Como tem um ditado que diz que quem procura acha, então eles acabaram realmente encontrando ouro. Claro que Portugal vai se apoderar, né? Alegando que se tratava de recursos do subsolo que eram, na verdade, da coroa portuguesa, e vai monopolizar a extração de ouro, lucrar bastante, cobrar tributos altíssimos, conforme vocês verão agora. Eu disse minutos atrás sobre o ouro de aluvião, gente. Tá aqui, ó. O ouro de aluvião era um ouro de superfície. Fácil de achar, mas também rápido para acabar, né? Alguns com investimento quase zero, apenas uma bateia, como você pode ver, uma espécie de peneira, né, panelão, que você ali entre o cascalho do rio conseguia eventualmente encontrar alguma pepita. Exploração nas minas, aí sim você ia requerer realmente um investimento muito alto, né? Porque Portugal dividia os lotes de terra e leiloava, né? Eles chamavam esses lotes de datas, ok? E cada um que pagava por uma data, ou seja, um lote de terra para poder explorar, você praticamente dava um tiro no escuro. Você não tinha certeza se encontrar ouro ou não. Uns tinham um investimento com um retorno altíssimo porque encontravam ouro, diamante, outros não. Né? Então, só quem tinha essa condição de investimento eram pessoas com um grau de poder aquisitivo bastante elevado. A administração das minas, como é que Portugal fazia? A fiscalização era feita dessa forma. Foi criado um órgão chamado Intendência das Minas. O principal imposto era o quinto, ou seja, a quinta parte. Traduzindo, 20%, tá? 20% de tudo que o minerador encontrasse era revertido a Portugal sob a forma de um tributo, tá? E ainda tinha outros impostos também. Vou mostrar para vocês. A expressão santinho do pau que a gente utiliza para designar alguém que parece ser uma coisa, mas na verdade é outra, né? Essa expressão surge nas Minas Gerais do século XVIII, porque para tentar burlar, esconder o ouro das autoridades que iriam tirar o quinto, né, os 20%, o percentual do imposto, muitos, sabendo que as estátuas, não é, católicas, elas não seriam alvo de investigação ou de fiscalização, construíam essas estátuas de forma a ter compartimentos secretos, né? Ocas, totalmente ocas por dentro, para esconder pepitas de ouro e assim traficar, né, esse ouro para fora das Minas Gerais sem o devido tributo. Isso aconteceu bastante. É óbvio que os segredos, né? Eles não duram para sempre e, obviamente, alguém delatou, melhor dizendo, e chega ao conhecimento das autoridades que passam então a investigar com mais cuidado. As casas de fundição, olha só, gente, aqui eu tenho gravuras que mostram para vocês barras de ouro. Barras de ouro que eram derretidas, que eram moldadas nas casas de fundição, como essa aí na cidade mineira de Mariana, que você vê na fotografia. Basicamente, todo o ouro encontrado, que é um minério, não é? Sob a forma de pepita, enfim, ele tem muitas impurezas, ele está misturado às vezes com outros metais. E lá na casa de fundição ele era derretido, ele era, enfim, purificado, né? E transformado em barras de ouro, ocasião na qual as autoridades portuguesas já tiravam os 20%. E isso deu origem a uma revolta lá em Vila Rica, a chamada Revolta de Vila Rica, ou Revolta de Filipe dos Santos, contra as casas de fundição que os mineradores consideravam uma coisa abusiva
E acabou que o Filipe dos Santos foi enforcado, porque se soergueu, né, contra o rei de Portugal, e isso era o crime de lesa majestade, um crime considerado muito perigoso, de pena de morte. Né? A forca era a pena de morte utilizada na época, mas Portugal, para tentar acabar com futuras rebeliões desse tipo também, depois desativou as casas de fundição. Os diamantes, aí surge o Arraial do Tijuco, né, que depois passou -se a chamar, e é chamado assim até hoje, né, Diamantina. Não é? Diamantina, porque o diamante tinha uma peculiaridade, você não conseguia tirar os 20%, você não ia partir o diamante, né? Não tinha como você partir o diamante. Então, se tornou uma espécie de atividade de monopólio régio, ou seja, só pessoas com autorização da coroa portuguesa poderiam trabalhar na exploração do diamante. E outro, o imposto era pesadíssimo, como você está vendo aí, é o último item dessa lâmina, 50%. Então, se com ouro era 20%, mas tem outros impostos que eu vou contar para vocês, ainda vou mostrar nessa aula, com o diamante era ainda pior, como vocês podem constatar aí. Essa gravura ela é bem interessante. Ela mostra escravizados escavando o solo em busca do minério, né, do metal precioso, e espécies de capatazes aqui vigiando, controlando e fiscalizando, né, o trabalho da mão de obra escravizada. Olha só as mudanças pelas quais vai passar o Brasil. A população brasileira pulou de 350 mil pessoas em 1700. 50 anos depois, já tinha pulado para 1 milhão e 500 mil pessoas. Né? E em 1800 já tinha pulado para 3 milhões e 300 mil, quase 3 milhões e meio de pessoas. Por que esse aumento tão grande? Dois motivos. A corrida do ouro gerou a vinda de portugueses para cá. Chegou um ponto que o rei Dom José I e o Marquês de Pombal, eles proibiram que portugueses viessem para o Brasil. Não estava ficando ninguém em Portugal, só velhos, mulheres e crianças, ok? E também a vinda de escravizados, né? Mais mão de obra sendo necessária no campo, no trabalho, nas minas, e aí a vinda de escravizados da África também se intensifica, obviamente. Né? Isso possibilitou mais riqueza, mais circulação de riqueza. Claro que você pode perguntar para onde vai esse ouro? Esse ouro ia para Portugal, e Portugal, a maior parte dele, né? Grande parte dele, e Portugal acabou pagando dívidas e subsidiando o luxo da corte junto com os ingleses. E, na verdade, quem mais se beneficiou da exploração de ouro do Brasil realmente foi a Inglaterra. Não resta dúvida disso. Bom, Marquês de Pombal, ó, figura importante do Brasil setecentista, o Sebastião José de Carvalho e Melo, foi uma espécie de primeiro-ministro de Portugal na época. A gente chama o período em que ele governou, ali por volta dos anos 50, do século XVIII, de a Era Pombalina. Ele extinguiu as capitanias hereditárias, ele mudou a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, estava ali mais perto da região mineradora, né? Extinguiu oficialmente a escravidão indígena, muito embora tenha permanecido clandestinamente, e instituiu a derrama, olha só, expulsou os jesuítas porque entendeu que os jesuítas estavam atuando como uma espécie de poder paralelo aqui no Brasil. E é fato que ele instituiu a derrama, o que é isso? É o penúltimo item da lista que eu coloco nessa lâmina. A derrama era a cobrança do imposto devido, era uma devassa que eles faziam. Quem não conseguia pagar o imposto tinha seus bens sequestrados, é mais ou menos isso, tá? Tem os seus bens confiscados. Fossem esses bens o que fossem. Escravizados, infelizmente, era tido como um bem. Terras, maquinário, fazenda, gado, qualquer coisa. Ok? É claro que isso trazia grande insatisfação para os senhores de Minas, para a elite mineira. E isso será um dos motivos pelos quais se organizou um evento conhecido como a Inconfidência Mineira. Tem até o feriado do Tiradentes, né? 21 de abril, vocês sabem. Mas foi um evento que nunca saiu do papel. A gente vai falar sobre isso no outro momento. Bom, aqui eu tenho outros impostos que eram cobrados. Ó.
Em 1750, foi instituída 100 arrobas, que dá 1.500 quilos de ouro anuais. Isso era um imposto que Portugal pagava, ou cobrava a todos os mineradores. Com sol, com chuva, 1.500 quilos de ouro anuais. É claro que nem todo mundo, nem todo minerador, nem todo senhor de minas, por mais poderoso que fosse, conseguia dar conta disso. Porque chega um momento também que as minas, os veios auríferos, eles vão se esgotando. Tudo na natureza é assim, você tira e não repõe, você tira, mas não bota. É óbvio, né, que é um recurso finito, vai ter um fim. Aí em 1763 a derrama, eu já falei sobre isso, né? E também uma atividade mineradora em declínio. Tinha um outro imposto chamado de captação, que era um tributo que Portugal cobrava sobre, tá, até o primeiro item que eu coloco nessa lâmina, sobre as per capita, por cabeça, quer dizer, a quantidade de escravizados que um senhor de Minas possuía. Se ele possuísse 100 escravos ou 200 escravos, ele ia pagar também esse imposto proporcional à quantidade de escravos que ele tinha. A lógica de Portugal é que quanto maior a quantidade de escravizados, maior a possibilidade de se encontrar ouro e de se extrair esse ouro em maior quantidade. Bom, a sociedade mineradora estava assim distribuída. Os grandes mineradores, as autoridades reais, que eram os ocupantes dos cargos mais relevantes, né? Aí uma camada média, tropeiros, pessoal que negociava com animais, oficiais, burocratas, que eram funcionários públicos, soldados, clérigos, que são os religiosos, comerciantes, profissionais liberais, aqueles que viviam de sua arte, né? O pedreiro, o carpinteiro, o ferreiro, e os pequenos mineradores que nós mencionamos aqui no início da nossa fala, sustentando a todos com seu trabalho a massa escravizada. Chegando ao final, agora nós analisamos o percentual étnico, né, da sociedade mineradora. 1%, aliás, 22% de brancos, em terceiro lugar. No meio, no centro, né? Na camada intermediária, 26% de pardos e a esmagadora maioria, ó, mais da metade, 52%, portanto, em primeiríssimo lugar em quantidade de pessoas, os negros. Aqui fala, ó, juntando os pardos com os negros, 78% da população das Minas Gerais no século XVIII era não branca, certo? No entanto, esses 78% eram dominados política e economicamente pelos 22% de minoria branca. Se você for ver direitinho, não mudou muita coisa não, viu? Nos dias de hoje. Pode analisar. Consequências e transformações advindas da mineração. A interiorização da expansão territorial. O interior do Brasil, que hoje é o centro-oeste, passa a ser ocupado, ou começa a ser ocupado, né, digamos assim. O enriquecimento da colônia, é inegável que houve a circulação de riqueza, mas nas mãos de poucos, certo? E não mudou muita coisa de lá para cá, continuo dizendo. Ampliação do mercado interno, maior tráfico de produtos do Nordeste, que vinha o algodão, que vinha o milho, que vinha outros produtos para o Centro-Oeste, e do Sul vinha carne seca do Rio Grande do Sul. Então, houve esse intercâmbio, essa maior circulação de produtos entre as regiões, coisa que não existia anteriormente. Surgimento de novas cidades, eu citei isso aqui. Maior circulação de pessoas e de ideias também, porque os ricos mandavam seus filhos também para estudar na Europa, né? Quando se formavam, eles vinham para cá, de Madrid, de Lisboa, de Paris, e traziam também as novas concepções políticas que estavam sendo debatidas lá. O iluminismo é uma delas, que é um tema que ainda vai estar na pauta dos nossos estudos, certamente. Recrudescimento do sentimento antimetropolitano significa dizer que, devido aos tributos muito elevados, passou-se a se ter nutrir uma ojeriza, né? Eu diria até mesmo um ódio dos portugueses, né? De Portugal. E a ampliação da atividade cultural, principalmente com as obras do Aleijadinho, o barroco, né? A arquitetura da época, as esculturas,
o estilo rococó também que chegou aqui nesse período, tudo também com influência europeia, obviamente. Bom, eu encerro, foi muito legal esse bate-papo que a gente teve a oportunidade aqui de conversar. Eu vou encerrar aqui também o compartilhamento da tela, certo? E também termino os meus trabalhos por aqui com vocês. E em breve a gente vai estar voltando com temas novos, atividades. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, tchau. E até a próxima. Valeu, valeu. Tchau.